Boa noite, pessoal, tudo bom? Olha nós aqui de novo, voltando pro ensino à distância, mas o momento exige, né, pessoal? Esse momento tá mais complicado do que a gente imaginou que fosse. Mas essas medidas de restrições, de cuidado, é justamente para preservar e salvar as nossas vidas, né? Tô sem máscara porque eu tô sozinho na sala, tá? Tô com meu alquinho em gel aqui para estar utilizando. E nós vamos dar início então em mais uma aula, tá? Vamos lá então? Hoje nós iremos falar sobre definições de trabalhos voluntários, tá? É um tema bem legal, né? Vocês vão gostar, dando sequência naquilo que a gente já vem falando nas aulas anteriores. Vamos lá então. Deixei a comanda lá. Lembrando que o material está em arquivos, tá? E a aula lá na casinha. Bom, a definição de trabalho voluntário. O trabalho voluntário, o que é trabalho voluntário? Ele é definido pela Lei 9.611 de 1998, como toda e qualquer atividade não remunerada, tá? Prestada por pessoa física ou entidade pública de qualquer tipo de natureza, ou é uma instituição privada com fins não lucrativos que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos e até assistenciais, com ambas mutualidade. Tá? Então, o trabalho voluntário é basicamente eu desenvolver um serviço sem esperar nada em troca, ou seja, é gratuito. Qual é o conceito da lei do voluntariado? O trabalho deve ter as seguintes características, tá? 1. Ser voluntário, ou seja, eu não posso cobrar por isso, tá? Não posso exigir uma contrapartida, um benefício, né? Eu não tenho direito, o próprio nome fala, é voluntário, tá? O 2 é ser gratuito, como eu falei. Ser prestado pelo indivíduo isoladamente e não como um subcontratado. Então, não seria um trabalho voluntário eu prestar um serviço na empresa que eu trabalho. Eu já trabalho para ela, é o meu dever, é o meu papel executar, exercer aquela função. Mas um outro de fora vir e prestar um serviço para a gente sem fins lucrativos, sem cobrar nada, é caracterizado como um trabalho voluntário, tá? O 4, ser prestado para entidade governamental ou privada, sendo que essas devem ter fins não lucrativos e voltados para objetivos públicos. Vamos lá, então eu selecionei uma série de categorias para a gente discutir a respeito. Despesas. A lei autorizou também o ressarcimento de despesas incorridas pelo voluntário, desde que essas sejam expressamente autorizadas pela entidade. Ou seja, mas você acabou de falar que a gente não pode cobrar, né? Eu vou fazer um serviço voluntário, a gente não pode cobrar. Sim, a gente não pode cobrar. Mas se a empresa quiser te beneficiar de alguma forma ou te recompensar de alguma forma, a lei ampara, a lei autoriza que sim. Ela autoriza que sim, né? Isso não descategoriza o trabalho voluntário, tá, gente? Você foi lá, realizou um trabalho voluntário sem custas nenhuma, porém, ou a empresa ou a instituição decidiu te beneficiar de alguma forma, ela decidiu te dar um valor em quantia, ela decidiu te dar algum brinde, ela decidiu te dar alguma lembrança, né? Ela decidiu te dar algo em troca daquele trabalho voluntário que você apresentou. E a definição de trabalho voluntário, né, a gente considera um serviço voluntário em unidade de conservação federal a atividade não remunerada, prestada por uma pessoa física diante a uma celebração de um termo ou de uma adesão com o órgão responsável pela administração da unidade que será prestada. Requisitos básicos, né? Bom, pode ser encaminhado por parte da unidade que tem interesse em contar com o trabalho voluntário da proposta.
Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhava no abrigo, perdão. Eu trabalho no CAPS, né, mas eu trabalhei muito tempo num abrigo. E o abrigo, a prefeitura mantém as despesas do abrigo. Mas a gente também tinha alguns projetos, a gente chamava de projetos que as empresas e as instituições, elas apadrinhavam. Então a gente fazia um projeto tipo de uma televisão, ou então um projeto de uma festa de aniversário para uma criança, um projeto para poder ganhar um material escolar de todas as crianças da unidade de acolhimento. Então a gente realizava uma proposta e a gente voluntariamente ia até o local, levava essa proposta para que eles apadrinhassem. Mas não entra aquilo, não é o seu papel? Não, seria o meu papel se eu prestasse do meu bolso, né? Aí entraria como um voluntariado, mas nesse caso a gente realizou o processo, né? A gente realizou a proposta e a gente buscou nas instituições aqui de Água Clara o apadrinhamento desses projetos. A gente ganhou televisão, a gente ganhava material escolar, ovo da Páscoa, nessas datas comemorativas, né, no dia do circo, no dia do índio. Então eles apadrinhavam os nossos projetos como um trabalho voluntário. Um trabalho voluntário legal que a gente sempre tinha era o do Rotary. Eles sempre iam lá nas festas de aniversário. Como as crianças elas eram somente elas, então não podia ter uma festa de aniversário como as crianças aqui de fora têm, né? Que convidam os amiguinhos, parentes, etc. Então o pessoal do Rotary se juntava e eles eram essa família que os acolhidos não tinham como chamar para suas festinhas. Então, né, eles passavam o dia com eles brincavam, traziam brincadeiras, traziam projetos e era divertido como uma festa normal aqui fora, vamos falar assim. O serviço voluntário exercido por uma pessoa física em unidades de conservação federal, ele não gera vínculo empregatício. Então, às vezes uma instituição federal pode apadrinhar, ela pode prestar um serviço voluntário, ela pode fazer uma doação de um valor, entraria como um trabalho voluntário, uma doação voluntária, porque doar o dinheiro é um serviço prestado voluntariamente, né? Que não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, né? Não substituindo cargo ou função previsto no quadro funcional das referidas unidades de conservação. Eu quero que vocês deem uma olhada nesse artigo 2 do decreto 4519/02, tá? Quero que vocês deem uma olhada, eu deixei lá como um lembrete, tá, gente? E o 2, aqui, as despesas, né, que porventura ocorram em decorrência do trabalho voluntário poderão ser ressarcidas desde que previamente expressas e devidamente autorizadas. Então, eu vou prestar um trabalho voluntário, né? Em alguns casos eu preciso informar se vai ou não ocorrer despesas. Mas não seria mais trabalho voluntário? Sim e não, né? No caso, a instituição ela tem o direito de não aceitar, porque trabalho voluntário é um trabalho sem remuneração, né? Então tem essa outra questão também, né? Sobre as despesas que forem ocorrer ou não, tá? Principais tipos de trabalho voluntário. Nossa, eu preparei bastante coisa bacana para vocês entenderem aqui. Vamos lá. Alguns vocês já devem conhecer, outros talvez não, tá? Então, o primeiro, ajudar os idosos. Esse é um trabalho voluntário. A gente tem muitas pessoas que fazem esse tipo de serviço, né? Então, com o aumento da longevidade saudável, ou seja, os idosos estão conseguindo, graças a Deus, né? Ter uma qualidade de vida melhor, ter uma saúde mais sob o controle, sobre a perspectiva do cuidado, da prevenção. Eles estão vivendo mais. Porém, isso não indica que eles vão continuar com as mesmas mobilidades que uma pessoa de 30, 40 anos, né? Então eles vão desacelerando, eles vão perdendo habilidades, né? Então isso gera neles alguma necessidade do outro.
Então, ajudar os idosos, né, sem que eu solicite algo em troca, né, sem que eu cobre, porque a gente sabe que tem alguns cuidadores, né, eles recebem para isso, mas tem essa categoria aqui, tá, em um tipo de cuidado, um tipo de trabalho voluntário, né. Apesar disso, devido à grande correria do dia a dia, muitos acabam sendo colocados por seus familiares em casas de repouso, asilos ou abrigos e recebem poucas visitas. É bem comum nessas casas de repousos, né, ter trabalho voluntário. Algumas empresas apadrinham, ou então alguma instituição isolada, separada de instituições públicas, tipo de prefeitura, ou então de instituição, da própria instituição ali, que acolhe aquele idoso, asilo, abrigo, enfim. Eles recebem jovens que tiram um dia ou outro para estarem fazendo visitas, para estarem passando o dia com eles. Geralmente as pessoas que fazem isso são pessoas que já têm algum idoso acolhido ali, né, e conhecem a realidade deles, né? Então eles sentem eles realizam esse trabalho voluntário que é muito bonito. Cuidar e auxiliar os doentes é um tipo de cuidado voluntário, né? Uma enfermidade não traz somente custos com remédios e tratamentos, como a gente já está sabendo aí, né? Com ela também vem uma fragilidade muito grande, né, de insegurança, uma fragilidade emocional. Então, pensando nisso, né, quando se pensa em voluntariado para doentes, as crianças são o público mais atendido. Crianças com câncer, por exemplo, né, a gente tem o Hospital do Câncer, o Hospital de Amor, que agora, né, é o nome chamado. A gente tem lá os Palhaços da Alegria, né, eles têm um projeto, né, que eles passam no hospital, alegrando essas crianças, levando alegria, levando perspectiva de vida. É bem legal. A gente vê também isso ocorrendo muito com os famosos, né, que eles se identificam com alguns casos de pacientes, né, de crianças, principalmente adolescentes, que são fãs desses personagens de televisão, tipo dos Avengers, né? E eles se vestem a roupa mesmo e vão fazer a visita no hospital para alegrar o dia daquela criança. Até mesmo crianças em estados terminais, né? Então é bastante legal realizar esse tipo de trabalho voluntário. E aí eles passam um dia com eles, participam de brincadeiras, eles participam de desenhos, atividades para aquelas crianças que têm a mobilidade legal, né? Ou até as que têm reduzida. E isso tem sido também, gente, uma forma de ajudar, auxiliar no tratamento dos profissionais de saúde que estão ali, né, o tempo todo coladinho com eles. Eles têm percebido que esse tipo de voluntariado tem ajudado essas crianças aí em estados crônicos de doenças e tudo mais a melhorarem o quadro de saúde deles. É bem legal. Quando eles estão internados, né, no caso, eles não se trata só a dor física, né, mas a incerteza do amanhã. Existem crianças que ficam muito tempo no hospital. Existem crianças que elas ficam morando no hospital porque elas possuem talvez uma imunidade muito baixa, uma qualidade de vida muito, muito frágil, ao qual ela não pode voltar para casa porque, infelizmente, ela está viva com a ajuda dos aparelhos, consciente, porém viva, porém ligado aos aparelhos. Uma das empresas legais aqui, a GRAAC, um grupo de apoio de adolescentes e crianças com câncer, né, que trabalha com uma equipe de voluntários que busca levar um pouco de alegria a esses jovens. E também tem a ONG Viva e Deixe Viver, né, que leva um pouco de cultura, alegria, né? Então eles fazem isso, pintam de palhaços, eles fazem as crianças rirem, eles cantam músicas, tem até médicos envolvidos nisso, médicos que têm habilidades com equipamentos de música, né, violão,
médicos que cantam, profissionais que cantam, o voluntário também que tem alguma especialidade com música, com essas coisas de circo, manobristas, né? É bem legal. Amparar os animais também, ou as pessoas por meio deles, né? Ou seja, você pode resgatar um animal, é um trabalho voluntário, não teve custo aquilo, né? Eu tenho uma amiga, ela também é psicóloga, gente, ela ama gato, mas na verdade ela ama animais em geral, mas ela ama gato e cachorro. Então a casa dela, ela deve ter uns 27 gatos, ela disse que já chegou a ter 58 gatos, falei com ela esses dias. E ela falou pra mim que hoje ela tem 27 gatos. 27. É um trabalho voluntário, aparece, ela adota, ela pega pra ela, aí depois se ela souber de alguém, né, que queira fazer uma adoção responsável, também ela faz as doações. Isso também é um trabalho voluntário, né? Você encontrar um animalzinho em uma situação delicada de saúde, você pegar ele, tratar dele, cuidar dele, dar medicação, né? E até isso acontecer, né? Até que ele se recupere para que você ou doe ele, né? Ou até, por que eu falo ou doe ele? Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente pega amor e a gente fica com eles, né? Ser voluntário também sem sair de casa. A gente sabe que tem algumas, hoje em dia mesmo, né? A gente está vivendo um momento de pandemia, e aí a gente fica pensando, pô, e agora? Como que eu vou fazer algum trabalho voluntário? Algumas instituições estão aceitando visitação, mas outras não. Mas dá para ser voluntário em casa, sem sair de casa, né? Então tem pessoas que desejam ser voluntárias, mas não encontram tempo na agenda para isso. E se isso for o problema, né, existem clínicas de hospitais, né? Lá em São Paulo mesmo tem o projeto Médicos Sem Fronteiras, que sempre precisa de doações e voluntariados para manter os seus propósitos, né? E uma das formas de contribuir é atuando de uma forma comunicativa das redes sociais, né? Eles fazem campanhas, eles arrecadam donativos, eles arrecadam alimentos, eles arrecadam dinheiro, eles arrecadam bastante coisas. E isso é por meio social, sem sair de casa. Eles publicam ali, e as pessoas fazem doações, as pessoas comentam na publicação, as pessoas querem descobrir um pouco mais sobre aquela instituição, o que eu posso ajudar, o que está precisando, né? Então dá para fazer também. Acho que tem alguns aplicativos que fazem vaquinhas, sabe? Para algum bem, tipo, para ajudar no tratamento de alguém, para ajudar na compra ou do medicamento que é super caro, ou ajudar no tratamento de reestruturação, tipo um rim, uma perna, um curativo, né? Os cuidados paliativos, vamos dizer assim. Fazer turismo social, eu acho que eu ia gostar dessa, gente. Por meio de uma organização internacional de turismo social é possível, sim, de você trabalhar, ou seja, de você ser um voluntário, né? Ou seja, sem receber algo em troca, com turismo, né? Por exemplo, existe um famoso turismo social, né? Que ele pode ser voluntariado internacional. Existem muitas pessoas assim fora do Brasil que eles fazem esse trabalho voluntário. Eles realmente eles aderem a essa modalidade para ajudar brasileiros que estão aqui no Brasil, né? Que estão indo para fora do Brasil, indo para fora do país. E aí eles, né, realizam esse tipo de trabalho voluntário, né, sem cobrar nada, para ajudar na adaptação, ajudar a procurar um trabalho, né, porque às vezes eles estão indo para estudos, eles estão indo para um intercâmbio, e aí eles têm esse papel, algumas pessoas desenvolvem esse tipo de atividade, e é bem legal também. Participar de projetos esportivos também é legal, de repente é uma pessoa que gosta muito de esporte e tem a intenção ou tem uma vontade de fazer um trabalho social, um trabalho voluntário, né, por meio desse tipo de atividade física,
né? Ele pode elaborar um projeto. Aqui no nosso município mesmo a gente tem as academias ao ar livre, né? Eu lembro que tinha uma época um professor, educador físico, que ele treinava algumas pessoas que estavam fazendo exercícios nessas academias. Ele não cobrava nada, é um trabalho voluntário. Ele via que tinha um fluxo legal ali de pessoas fazendo atividade, e aí ele passou a frequentar, e aí ele se apresentou como educador físico e se propôs a ser voluntário em relação a isso. Então eu acho bem legal, bem bacana mesmo. Dar aula em curso pré-vestibular gratuito também, tem essa modalidade, né, para ajudar. Existem alguns cursinhos pré-vestibulares que oferecem aulas gratuitas, e às vezes, ou na maioria das vezes, essas aulas gratuitas elas são dadas por professores de voluntariado, né? Às vezes é para eles adquirirem um pouco de experiência, ou não, simplesmente é por fins acadêmicos, né? Então realmente é para poder passar o conhecimento, passar a informação, né? E até para divulgar outras, né? Essa iniciativa acaba divulgando o trabalho deles, né? Como professor, né? Eles ganham conhecimento, eles ganham visibilidade também, né? Eu não conheci esse professor, ele veio e deu aula gratuito, e aí eu passei a conhecer o trabalho dele. Então às vezes, né, acaba sendo até uma jogada de marketing, porém não foi cobrado nada, né? Foi um trabalho voluntário que de repente deu certo pro lado socioeconômico aí. Distribuir alimentos e agasalhos para moradores de rua também é um trabalho voluntário, muito bonito, gente. Ali onde eu trabalho, a gente preparou uns kits de higiene para os moradores de rua. A gente também recebe doações de roupas que não servem mais, né, que vocês não usam mais e que estejam em bom estado. E aí a gente fez um varal solidário, né? Doe o que pegue o que puder e doe o que não está usando, né? E é bem legal. Então aí a gente entrega os kits, mas no nosso caso, né, a gente está fazendo o nosso serviço, então, né? Mas eu sinto no meu coração que é um serviço voluntário, porém eu sei que está sendo um trabalho executado pela minha profissão, pelo nosso serviço ali. Mas as pessoas que nos doam, eles estão sendo os voluntários, né? Então eles doam roupas masculinas, femininas, de adulto, infantil, sapatos. Nossa, bem legal. Então eles estão fazendo o serviço voluntário, mas partindo da gente. Então é bem legal. Tem também, em São Paulo, tem um projeto social chamado Cozinheiros do Bem, que, né, no caso a gente fez o quê? Né? O varal solidário, com roupas, sapatos, essas coisas. Mas existem outras cidades que eles fazem um projeto social Cozinheiros do Bem. Eles fazem comidas, né? Eles recebem doações de supermercado, de atacadistas, e aí um grupo de pessoas, né, prepara essa comida. Perdão, é em Porto Alegre, não é em São Paulo não. E eles preparam uma refeição, um café da manhã, um almoço, uma janta. Isso é muito comum quando tá frio, né, gente? E aí eles preparam uma sopa, é bem legal, acho que vocês já devem ter visto isso. E em São Paulo tem a entrega por SP, que todo mês reúne voluntários para distribuir itens e alimentos a moradores de situação de rua. Outro também trabalho voluntário é o apoiar gestantes. É um trabalho voluntário, interessante. Existe um termo que a gente usa, gestação independente, quando a gestante, né, a paciente, a pessoa, ela engravidou, não foi planejado, ela não ficou com o pai do bebê, né, ela não está junto. Às vezes sim, ele está ajudando, né, com todo o processo da gestação, financeiro e tudo mais, e às vezes não. Então a gente chama de gestação independente. Ou não, ela simplesmente queria engravidar e queria um companheiro que ajudasse a conseguir esse processo. E aí às vezes ela passa por algumas situações, a gente sabe que é difícil, né? E tem o trabalho voluntário para gestantes,
né? A gente sabe que a gestação, ela é um momento único na vida de muitas mulheres, mas ela também pode ser uma fase muito ruim, né? Ela passa por muitas passam por uma gravidez, desculpa, desejada, como eu disse para vocês, às vezes é fruto de uma relação violenta ou de um abuso sexual também. Então, existem esse trabalho voluntário. Perdão, gente. Existe o projeto social como o Centro de Reestruturação para a Vida, o CERV, que tem como objetivo não deixar as mulheres sozinhas nesses momentos. Olha que legal também, ó, é um trabalho voluntário, ensinar trabalhos manuais, tipo um artesão, sabe? Sem custo, óbvio, né, gente? Ele vai ensinar de diferentes trabalhos, tipo manuais, tipo até consertar objetos eletrônicos. Tem aquela questão também dos idosos, tem idoso que não tem muita familiaridade com o celular, com coisas da mídia, e aí ele utiliza isso, né? Essas questões assim de ensinar eles a trabalhar, a mexer no celular. E tem gente que cobra, né? Ou não, que às vezes a família não tem paciência também. Então a gente pode identificar isso como um trabalho solidário, né? Também, reformar móveis, costurar, bordar, criar produtos artesanais, tipo sabonete, sabe? Aromas. Enfim, gente, essa aula foi muito gostosa, né? É muito bom a gente falar, a gente lembrar das pessoas, né? É muito bom a gente lembrar do outro. É muito bom a gente lembrar do outro, é muito bom a gente saber que a gente pode fazer alguma coisa, né, para pessoas bem menos recompensadas, né, pessoas bem menos, para pessoas mais necessitadas. Então, essa aula é basicamente uma lição de vida, né? Quando eu fui preparar ela, eu falei, meu Deus, né, gente? Como que dá pra gente ser voluntário? E às vezes a gente, sei lá, não reclama do pouco, tem ou do muito que tem. Pessoal, é isso, tá? A gente encerra a nossa aula de hoje. Estudem, assistam, estudem aquelas leis lá que eu deixei lá bem em destaque, ok? Boa noite, bom descanso e se cuidem.